Cada esforço para a ação é medido por sua atenção. A atenção indica o grau de vontade que está na base da aspiração. A outra propriedade da aspiração é a sua direção. E para avançar, é preciso dirigir a energia acompanhando o imã cósmico. A evolução flui somente por causa da presença da ação magnética. Vou repetir. A evolução flui, ou seja, existe somente por causa da presença da ação magnética. A complexidade do curso da evolução corresponde à complexidade da dinâmica do imã cósmico. A complexidade da evolução é igualmente condicionada pela aspiração humana. Quanto maior a aspiração, tanto maior o seu poder. O homem não é consciente do poder de criação e destruição do qual ele é portador. Olá, pessoal. Então vamos a mais um vídeo de projeção astral. Ou projeção extrafísica, como eu prefiro. Eu vou explicar esse pedaço de aforismo de um mestre ascenso, mestre Moria, com o qual eu tive contato diretamente. Podem ver lá nos meus relatos. Eu tenho uma preocupação muito grande em passar objetivamente. Tá? Eu vou explicar isso no final. O que é evolução, o que é imã cósmico, magnetismo e tal. Isso aqui tem que ser muito bem entendido. Né? Eu faço as leituras dos relatos de Moria, discursos de Moria, que foram canalizados especificamente na época, né, de Helena Blavatsky, por uma que acompanhava a Helena, né, também era Helena Reis. E digo mais, sempre tem um filtro nesse tipo de canalização e muitas vezes nas traduções. Então, quando eu estou fazendo o trabalho de interpretação, eu busco a inspiração e o contato com aquele que tem regido, orientado parte da minha vida. Tá? Não é Jesus Cristo, não é Deus. Por enquanto, né, tem sido assim, é relevante, tenho crescido, tenho conhecido, tenho atuado, então permaneço. E ajuda a muitas pessoas a se libertarem de um sistema. Então, o sistema está constituído, né, essas religiões, para que serve, né, essas religiões? As pessoas me perguntam. Bom, elas foram engendradas num determinado ponto da história humana. Há quanto tempo estamos aqui? 20 mil anos? Enquanto civilização? Pode ser. Enquanto ser humano aqui? Não. O Paleolítico é muito mais lá atrás. Estávamos convivendo com animais como nômades, caçadores e coletores, e é bem verdade que somos inferiores em força, né, inferior em força, né, em relação às feras, às bestas, né, os animais, mas superiores em mente para construir armas. Animais não constroem armas, a maioria, principalmente armas para matar, para caçar, e o homem faz. E está lá no Paleolítico. Mas a civilização é quando eu crio um espaço sedentário, eu paro, eu deixo de ser nômade e paro. Mas mesmo dentro desse sedentarismo, a gente vai ter, né, as situações de nomadismo, mas aí um outro tipo de nomadismo, que é o pirata, né, o mascate, o comerciante, o navegador, o descobridor. Eles fazem
uma espécie de nomadismo, mas não é nomadismo porque estão em serviço de uma civilização que se constituiu cercada. Então, eu me preocupo sempre com a verdade. Há mais de 2.500 anos que eu busco a verdade. Não, Cristina, não existe uma verdade. Só existe verdades, que não tem nada, que é tudo relativo. Sim, muito mais percebo que a liberdade é relativa do que verdade é relativa. A verdade, ela não é relativa. Eu é que não consigo alcançá-la, porque o meu cérebro tem uma limitação. Se eu não expandir a minha consciência, pode me falar da chave do universo. E eu não vou entender, provavelmente. Então, não é que não exista verdade, existe. Agora, existe sim realidade. Realidades que não é, cada um tem, eu tenho a minha, eu tenho a minha, eu tenho a minha. Isso é ego. E o ego, quando diz eu tenho a minha e não quero saber dos outros, geralmente ele está repetindo uma galera. Eu vejo isso demais. Por quê? Eu tenho as experiências extrafísicas, eu tenho meu estudo acadêmico, eu tenho minha atuação como professora no magistério e tenho minha atuação como terapeuta, né, como orientadora espiritual no Centro de Cultura Dinâmica e tal. Então, são muitas experiências, além das experiências extrafísicas, que me dão uma visão privilegiada como estudo do que é o ego humano. Tanto como professora, tanto como orientadora, tanto como terapeuta, eu percebo que quando a pessoa fala que é um ser único, ele está tentando ser único, quer ter uma particularidade, às vezes muito tola, e geralmente ele está repetindo, porque eu vejo as mesmas frases em pessoas que não se conheceram, não se conhecem, mas eu vejo que a frase se repete. As mesmas desculpas, as mesmas construções. E quando eu encontro um ser desperto, que realmente está fazendo o caminho, ele não tem essas afirmações. Então, ele é único, ele me prova que ele está buscando a sua construção. Até porque nós não somos um ser fechado e construído, como a Terra não é, nós não somos, porque todos dizem que somos um ser em evolução. Né? A ciência diz, o espiritismo diz, a parapsicologia e tal. Quem não diz, que fecha, são as religiões monoteístas fechadas. Claro, elas precisam de um modelo único de ser. E quando você não é, eles moldam. Então, quando você entra ali, você já está apertado num corpo, ainda vai se apertar, né? A mente, é para trabalhar a mente, claro, uma mente que também controla o corpo, para obedecer um grupo, né? Então, as religiões monoteístas têm essa característica. E esse cristianismo tão multifacetado, tão cheio de versões, parece que é uma unanimidade que não existe, né? Tá pior que o parlamento europeu ou o nosso aqui. É uma unanimidade, parece tudo igual, parece, né, que passou, né, uma massa, assim, um pastiche, tudo quanto é político, é igual e tal, mas um berra aqui, outro berra ali, outro berra aqui, cada um querendo ser forte, no final das contas, nada muda, nada se transforma, e o que vem de cima se impõe. Porque vem com uma outra condição, que se chama capital, né? Então, a gente tem que ter consciência, porque cada igreja é rica e cada sistema político é rico, só você que não, nem eu, nem você, que não temos a liberdade total para a nossa expansão e a nossa evolução. Mas será? Será que isso é uma verdade? Quando eu saio do corpo, tenho uma experiência extrafísica, eu estou numa liberdade que ninguém pode me proibir. Quem me proíbe? Quem me proíbe de ir aqui e ali? Também vamos encontrar, em termos de vibração, algumas limitações.
Então, onde está essa liberdade absoluta? Na minha cabeça. Quando eu digo que sim, mas ela não se manifesta na realidade. Quando eu vou manifestar, vamos dizer, uma loucura qualquer, uma liberdade qualquer que eu me dou, eu vou encontrar os empecilhos, que é o outro, é a lei, é o sistema. Então, não existe. E o astral é uma cópia, um pouquinho mais arrumada, com uma lei que não é comprável, tá? Muito parecida com isso aqui. E cada vez mais, porque também é algo dinâmico, nada é estático. Então, toda vida que vocês forem buscar algum livro, alguma verdade, e a coisa está fechada, está estática, já desconfie que alguém está fazendo, então, um recorte. Só aquele pedaço ali, só aquele período. Para trás não era, provavelmente, e para frente não será. Nós somos seres em evolução, seres em construção. Então, como pode existir uma ciência que dê conta de nós, como psicologia, vai dar conta da mente apenas? E se isso, e mente, que é a alma, antes era alma, porque é psiquismo, agora é mente, mas a mente não é o corpo, mas tem uma parte que é cerebral, que é corpo, mas ela é plástica ou não? Ela se modifica ou não? Posso alterar o meu cérebro? Eu consigo alterar? Se eu estudo bastante, treino, faço muita respiração, muita meditação, eu altero? A neurociência está provando que sim. Uau, que legal. Isso eu gosto. Ciência. Mas ciência sem viés político, sem viés religioso, sem viés econômico, que são daqueles poucos cientistas que dedicam a vida para isso. E eu posso dizer que eu dediquei a minha vida à questão da consciência e à questão da verdade. Né? Por isso que aqui, como esgota, não dá, tudo é mais do mesmo, vou para um outro campo, um campo extrafísico, buscando a verdade, ou pelo menos algo que me explique ou que dê conta de algumas realidades que eu encontro. Então, assim, não são 8 bilhões de realidades, não são 8 bilhões de cabeças. Algumas cabeças estão juntas. E tem uma grande massa de cabeças que são achatadas e são juntas e se coloca o código de barra. As pessoas aceitam. Então, quando as pessoas começam a dizer, eu fui em Plutão, eu fui noutra galáxia, né? Eu andei de nave, isso aqui, a pessoa está dentro da cabeça dela, alimentada, porque só começou a acontecer de um tempo para cá. Então a gente consegue pontuar pela história quando foi que começou com o entretenimento, né? Com o romance, com uma notícia de rádio, estamos sendo invadidos por marcianos. Mas esse homem na Lua, esse homem em Marte, ele é uma figura que já no século XVII ficava na cabeça das pessoas como, será? Pelo simples fato de olharmos para o céu, né, depois que se rompeu, né, com a proibição que a igreja colocou de você olhar para o céu e ver que existiam, que existe dimensões, que existe lua, que o planeta circula, né, que na verdade a Terra se mexe nela mesmo, no eixo, se mexe em torno do Sol, numa elíptica que, né, não é redondinho, também não é oval na mesma direção, né, porque tem uma interação de cada planeta, que são, né, também rochas que não são fechadas, mas que são rochas ali com magnetismo, dentro de um espaço, a estrela e tal, quatro forças. Então, tudo isso, né, aos poucos, claro que não foi Galileu que falou isso tudo, mas ele falou, bota o olhão aí para você ver que há mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a sua vã ideologia. E o Papa falou, não, querido, não vou fazer isso não, porque eu sei, mas não é para o povo saber, porque o coitadinho do povo tem que saber que lá no sétimo nível do céu, porque ele não enxerga daqui, né? Então tá bem lá longe, aí o camponês ficava olhando, né? Que eles tiraram o saber, né? Claro, sem, com escola não dá para jogar ideologia, né? Então,
Ele olhava e falava, ó, Deus vai escutar a sua oração. Ele está sentado lá no trono, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os anjinhos, depois Maria no sexto céu, está lá descrito na Divina Comédia de Dante, no paraíso, né? Tem o inferno, tem o purgatório, tem o paraíso, e ele tem lá a divisão dos céus. Inclusive, eu fiz um trabalho, né, sobre isso, quando eu estava no ginásio, né, e desenhei, expliquei para os meus colegas, porque assim era a aula antigamente, no século passado, sabia? No século passado a gente tinha aula, e a gente mesmo com 10, 11, 12 anos fazia trabalho, apresentava, fazia seminário. Engraçado, né, que aconteceu, né? A gente diminuiu as escolas. Curioso. Porque ficamos sábios, não precisa mais de escola? Acho que não. Mas então, estava lá e Galileu dizia que não existia isso. E que a Terra não era o centro. Porque o problema não era a Terra plana, tá bom? O problema ali era a Terra no centro e o Sol e a Lua e os outros planetas girando em torno da Terra. A Terra era o mundo criado por Deus, no umbigo, né, de toda a galáxia, e tudo girando em torno. Maior ego do que esse, não consigo conceber. Mas assim estava, e aí a questão era, porque já na Grécia, já se sabia que não era a Terra no centro, que era o Sol no centro, mas ninguém falava em Terra plana. Essa Terra como pizza, esse planisfério, isso aí é teoria da conspiração. Então, quando ele prova isso, né, começam algumas fantasias. Então, tem gente lá. Então, se tem lua, a lua tem gente na lua, tem um homem na lua, inclusive a peça de Cyrano de Bergerac, né? Ele vai justamente, né, numa hora lá, tem um momento em que, né, desce, ele está falando com o homem da lua, vamos dizer assim, e também, se não me engano, numa peça de Shakespeare, no Romeu e Julieta, né? Ele também tem uma referência, olhando para a Lua, se tem alguém na Lua, se alguém está escutando ele, etc, etc. Então, era uma fantasia humana. Isso faz parte de arquétipos de pensamento humano, né? Todo ser humano quer se expandir, e quando ele descobre mais, ele quer saber, tem alguém igual a mim? Como se não bastasse hoje ter 8 bilhões de pessoas na Terra, ainda quer encontrar mais gente. Ah, já tem bicho que eu não dei conta, já tem planta que eu não dei conta, que a humanidade não consegue catalogar isso tudo. 8 bilhões de pessoas, um monte de países, um monte de línguas e tal, e eu fico olhando para ver se tem um outro ser humano igual a mim, ou verde, ou cinza, ou azul, tudo feio, né? Já falei para vocês que só existem um, não, dois bonitos, são os pleiadianos, lindos. Vocês sabem por quê? Hum, hum, por causa de Vênus. Vênus é o planeta da beleza e as Pleiades são a constelação que rege ali Vênus e por aí vai. Então, tem uma questão de beleza, Vênus é a estrela d'alva, não sei o quê, né? Então, tudo isso vai sendo ligado, né? Tudo animismo aí. E, né, os sirianos. Porque como Sirius é uma das estrelas mais belas que a gente pode ver, né? Uma gigante, muito maior do que o Sol, hoje já descobriu até muito maior até do que Sirius, muito branca, nosso céu é amarelo, né? Nossa estrela é amarela, é um processo de evolução. Você pode pegar o fogo e vai ver, né? O vermelho, né? O, o azul, o amarelo e o branco. Acende a vela para você ver. Você vai ver essas 4 cores de acordo com a vibração, de acordo com a intensidade, inclusive de calor. E assim são as estrelas, tá? Então, essa brancura de Sírios só pode dar a seres albinos. Então, eles representam os sirianos com sobrancelha branca, né, tudo branco, tudo muito branco, muito claro, muito alvo, e até os olhos muito claros, ou um azul muito água, ou quase avermelhado, porque senão eles têm problema, como o albinismo, né? São os únicos que ainda são um pouquinho mais semelhantes a, aos seres humanos,
E são muito relacionados também à questão dos elfos, das fadas, do mundo dos ares, que tudo isso é estudo antigo, né? O próprio paganismo traz isso. Então, já os outros elementos, né, pedra, gnomo, os anões, quando eu falo anões como seres da Terra, não os anões seres humanos, né, que têm o nanismo. Então, esses seres, trolls, né, que lidam com a terra, com a pedra e tal, são feiosos. Aí eles estão muito relacionados, né, inspiram os reptilianos e correlatos. Aí tem o mito do dragão, então tem os draconianos, né, e o resto, minha gente, o resto vai da imaginação da história em quadrinhos, que é entretenimento, né, e a engenharia do entretenimento via Hollywood também, que resolveu trazer isso em forma de filme e dar rosto, né, para tudo isso. Então, é, eu tenho buscado, através das experiências extrafísicas, a verdade, para trazer a verdade também para vocês, quando eu decidi fazer o relato, né, conversando com o Carlos, que eu falei, olha, não tive a QM propriamente dito, mas ele falou, não, pode fazer a entrevista, porque suas experiências vão acrescentar muita coisa para o canal, para o conhecimento, que o objetivo dele, que ele falou, não eram só EQMs, né, só investigar EQMs, mas sim saber o que somos nós. Não era nem mais quem, é o que. Porque quem é muito individual, quem sou eu? Eu vou ver minhas vidas, minha experiência, mas o que somos nós? Enquanto ser, né? Aqui seres animais, somos animais, o nosso corpo é semelhante, mas não é igual, né? Nós não temos comportamento semelhante, mas temos animismo, o animismo animal, o magnetismo, e por aí vai. Então é preciso estudo, sim, para poder limpar, né, dos animismos, dos achismos. Eu não posso simplesmente dizer que acho. Eu preciso de estudo, preciso de experiência, preciso de uma visão. Como eu digo, científica, não é para provar cientificamente, como aquela baboseira lá que veio lá da USP, 50 médios, 55, que nem sabe quem, nem como, nem onde foi feita a pesquisa, cadê o duplo cego, cadê isso, cadê aquilo, sabe, um negócio tudo mal feito, só para comprovar que a mediunidade não é dom, não é uma coisa que se desenvolve, que, aliás, eles entram em contradição, quando querem dizer que é uma condição genética. Bom, 55, será que todo mundo vai encontrar esse gene em todo mundo? Mas não é um gene, gente. São diversos. Então, meio que vai ser todo mundo. E também aí vai chover no molhado. Se todo mundo é médico, todo mundo pode ser, então todo mundo, então não tem por que ser genético. É uma condição humana. E que eu sempre digo, todo mundo pode sair do corpo? Pode. Depende da sua consciência, depende da sua leveza, depende de você entender que você não é o corpo e se desligar disso, de você tirar o apego, isso. Inclusive parar com medo de que você não está morrendo, muito menos, o que é pior, que isso é uma coisa demoníaca. E aí é que entra o sistema. O sistema das religiões proibiu as experiências. A experiência extrafísica, a experiência da intuição, né, de me contatar com uma consciência superior, para eu poder guiar minha vida. E a gente tem, né, no processo de evolução, então, a civilização que se constituiu aí do Neolítico para cá, nós temos aí um relato, oi, Sócrates falando, né? Temos um relato de Sócrates, não, eu não escutei Sócrates, tá? Estou brincando com vocês, eu sei quem é Sócrates, não tem nada de Sócrates, Sócrates é uma personalidade que ficou lá atrás, e é outra pessoa hoje vivendo, tá? Não, vamos parar com esse negócio de achar que os egos ficam morrendo lá e o ego continua até o quê? Até o fim do mundo, é isso? Então, Sócrates continua lá, Platão continua lá, porque eu, como anímico aqui, médio, quero falar com Platão, quero falar com Sócrates. Ah, para, né? Chega. Vamos cair na real. Então, eu falo, escuto só porque eu li Sócrates, né? Vamos dizer assim.
li Sócrates, li através de Platão, através, né, Sócrates ali, pré-socráticos. Então, a gente, com um pouquinho da literatura que sobrou, que a igreja não conseguiu fazer tábula rasa de tudo, né, a gente sabe que Sócrates faz menção a um quarto momento, uma quarta raça. Quer dizer, quem chamou de raça, na verdade, foi Blavatsky, né, o movimento teosófico. Mas, na verdade, eu não considero de raça, não gosto desse negócio de raça, até porque nessa Atlântida, nesse quarto momento que vivíamos, nós tínhamos 7 nações. Interessante, né? 7 nações. Eu podia dizer 7 raças. Mas eu não gosto desse termo, porque esse termo é tão pejorativo, tão redutor, sabe? Colocando numa caixinha, você é da raça branca, você é da raça. Qual é o branco puro, meu Deus? A pessoa sai albina, ela é da raça branca. Sabia que negro pode ter filho albino? Agora você imagina essa criatura tentando provar que é filha de negro. Então para de ver cor de pele, né? Eu falei assim, só tem uma solução para a Terra, em um determinado momento. É virar todo mundo azul ou todo mundo verde. Eu prefiro azul. Eu gosto mais dessa cor. Verde, a pessoa pode me confundir com uma alface e querer pegar, né? Então, sejamos todos azuis, né? Como até fizeram aí, tal do Avatar, o filme, né? Sejamos todos azuis, da cor da atmosfera, do mar, das coisas, que aí depois vem aquele físico chato dizer, Cristina, não existe a cor, não sei o quê, é uma refração. Tá, fofo, eu sei, mas eu estou vendo as cores, sejam como pigmento, seja como luz, e fim de papo, cada uma tem um comprimento de onda, você sabe, né? Bota lá a experiência do prisma e pronto. Então vamos parar com umas discussões bobonas para invalidar a investigação, o discurso de uma pessoa que tem a preocupação em trazer a verdade, em esclarecer, em ajudar, em auxiliar, nesse sentido. Então, este momento mesmo, né, que teve o cataclisma, a gente sabe da história do dilúvio em diversas civilizações, isso é histórico, tá? Então, não existe só a Arca de Noé, na China você vai encontrar, no Japão você vai encontrar essa história, e não copiaram no judeu. Pode ser até que o judeu tenha copiado. Por que que o judeu aqui tem? Porque ele botou na Bíblia. Mas a Bíblia só ficou conhecida depois. Mas essa história é mais antiga. Tem na Índia, né, tem entre os índios da Polinésia, alguma coisa como um grande dilúvio, um grande momento em que é todo uma tábula rasa de algumas coisas, mas tem civilizações. Algumas pessoas conseguiram fugir, quando eu falo pessoas, são grupos, né, que tinham uma tecnologia assim, porque ergueram-se. Então, ergueram-se. Né? A gente tem a civilização egípcia, não só ali, tem também lá entre os maias, um pouco tardiamente, mas é também pirâmide e tal, são modelos, tem a Babilônia, né? Você tem na Suméria, Mesopotâmia, você tem alguma coisa lá para o lado da China, então, construções fabulosas, sem máquina, a própria muralha da China foi construída sem máquina, no meio daquele pedregulho todo lá, fazendo, né, o primeiro muro para evitar imigrante é o da China, evitar os mongóis, né, de invadir. Então, não queremos mongóis aqui. Aí tem a muralha, então avisava, né, um sistema de comunicação, acendia o fogo, ó, mongóis chegando, pá, 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 acendia, e aí eles se preparavam para não deixar invadir. Então, quando eu vejo essas civilizações, qual foi o problema do judeu? O judeu era um povo nômade. Nômade da onde, né? Ele brotou do deserto, né? Mas nômade já dentro de um sedentarismo, de uma civilização, porque o neolítico, mesolítico e neolítico, ele traz já uma civilização, que é cultivar o cereal, domesticar os animais, para eu ter, né, uma previsão, comércio, então tudo isso começou lá atrás, 20 mil anos, vamos colocar aí, o pão tem 10 mil anos, o pão, né? Os cereais já tem bastante tempo de cultivo, tem experimentos, sim, hibridismo e tal, algumas experiências que é enxertia e tal. Essa transgenia é outro papo, né, do século, metade não, bem para cá, né, do século XX para cá, né, o finalzinho.
né? Que a gente também não sabe o que que a gente está fazendo com esses alimentos, tá? Ah, é só para garantir safra e tal. Mas tem, né? Os trigos que eram mais altos, eles foram, né? Não engenharia genética propriamente, mas foram feitos uns hibridismos, umas experiências, que lá na França que tinha, né, o cultivo, eles têm o epeautre, um tipo de trigo, e o petit épeautre, que é justamente um pequeno, que dá um outro tipo de grão e tal. Então, eles estavam experimentando. Isso faz parte do ser humano, porque ele se tornou uma civilização sedentária a partir de uma agricultura, a partir de uma pecuária, né, de um cultivo de animais, e é o que foi a base até bem a Revolução Industrial no século XIX. Era artesanal, era comércio, um comércio baseado em produção, e depois que veio a tal da indústria, industrialização, aí veio a formação dos burgos, das cidades e tal. Aliás, já existia, né, no Renascimento, mas ela ficou um pouco mais inflada, e sem infraestrutura, tá. Então tem toda essa história que vocês têm que conhecer para basear, a partir da sua reflexão, o teu pensamento, a tua reflexão. Porque as pessoas que querem moldar pensamentos, elas deturpam história, elas queimam livros, elas perseguem pessoas que pensam diferente, né? São ditadores. Então, a religião tem uma ditadura, uma teocracia. O que é uma teocracia? Uma ditadura, só que em nome de Deus. Então, a religião se constituiu num determinado momento como um braço do Estado. O Estado é a coisa mais velha que eu conheço, tá? O Estado teocrático existe, não é burguês. Não. Ele é de um conjunto de pessoas que se viram privilegiadas, porque roubaram terras, porque tinham dinheiro, porque tinham capital. Quem é que mandava? Era aquele que era dono de terra, vamos dar uma olhada em Roma, né? Que era um triunvirato, um dono de terra, né? O cara rico e o que tinha o poderio militar. Então, junta os três e tenta-se fazer né, um, uma regência a três interesses. E o povo? O povo é o povo. Agora, por que o povo aceita isso? Aí leiam o discurso da servidão voluntária que eu já falei para vocês. Aceito o código de barra, aceito que me vendam como produto, hoje somos produto, cada vez mais já éramos, só piorou com a internet. Já éramos produto. Né? Quando estava a televisão vendendo lá os anúncios, é porque você está sendo usado, está sendo manipulado. Né? Porque através de você eu tiro dinheiro. Eu tiro dinheiro, você compra, você paga imposto e depois eu não te dou nada em troca, mas você dá tudo para eles. Você ficou com o seu prazer imediato de fazer uma comprinha. E eles alimentam isso. Então, essa engenharia do entretenimento, ela vai longe demais e vem construindo, né, desde o do século XX para cá, principalmente a parte de cinema, né, que surgiu, e depois que veio a televisão, mas o cinema, que veio colocando o mesmo, só que fora da Terra. Então, a Guerra nas Estrelas, Guerras, Jornada nas Estrelas, e há pessoas que guardam isso na cabeça, impressionam ou desejam, então querem fazer contato com isso. Então, tem gente que não faz contato com ninguém, que imagina seus contatos, e tem, claro, a galera que quer alimentar essas teorias conspiratórias e esse tipo de animismo. Então, eles dizem: não, é isso mesmo, você só acessa aquilo que está na sua mente. Se eu vou acessar tudo que está na minha mente, é melhor nem eu acessar, tá? Deus me livre. Que o que uma mente produz por dia é loucura. Ah, tem os loucos que realmente botam para fora aquilo. Mas todo mundo tem uma atividade, hiperatividade mental. Então, o que, que você faz? Você tem que esvaziar, você tem que procurar ferramenta para se acalmar, para diminuir o ruído. E hoje, desde o tempo da televisão, e hoje mais ainda, o ruído é monstro. Não há silêncio. Para você buscar o silêncio, acorde muito
muito cedo, numa cidade do interior, dentro do interior da cidade do interior, e escute a natureza e tenta se conectar. Mesmo assim, talvez você escute do entorno da cidade. Ruído. E fora que todas as ondas andam. Antena, antena de celular e tal, então pessoas falando, tudo passa para lá e para cá, passa para lá e para cá. Então, sozinho não ficamos, né? Estamos sempre com muita gente falando à nossa volta. Então, e o que está na nossa cabeça? Meu Deus do céu, tem que saber o que é meu, o que é do entorno, e depois esse meu é como se fosse uma gaveta, muito da bagunçada, que tem ratos, baratas, cupins, o retratinho da avó, não sei o que lá, do o lacinho de não sei o que, o elástico de não sei o que lá, quebrado, mas foi aquele cara que me deu, sabe? Lembranças e lembranças e lembranças, e pela metade, memórias partidas, picadas. Essa é minha mente usual aqui, mais aquilo que 20% é o que eu uso no dia a dia, 80% é tudo que eu já botei lá, que já vivi, que vou jogando para a sombra. Isso tudo é meu ruído. Como é que eu posso dizer que estou escutando a entidade tal A ou B, se eu não silenciar, se eu não me centrar? Então, essas religiões, né, tem as do sistema, e tem as outras religiões que acham que tem uma certa liberdade, geralmente espiritismo e as afrodescendentes, que agora também já virou uma salada, né, tá, tudo tem muitas ramificações, né? Cada um querendo fundar a sua própria, né? Tem a de terreiro, que não é de terreiro, a branca, a verde, o candomblé, o umbandomblé, a quimbanda, não sei o quê, a macumba, blá, 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 o tambor, o orixá, o inquice. Se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer é botar nome. Ah, rapaz, isso eu já. Vocabulário só aumenta. A França tem 20 volumes de vocabulário. Aqui a gente não tem mais, a gente tem um baita volume, né, de vocabulário em papel Bíblia, né, com mil e tantas páginas, que daria para fazer bem uns 10 volumes, e isso por causa da nossa preguiça de catalogar, porque a língua portuguesa do Caldas Aulete tem também seus tantos volumes. Então, nós colocamos nome, e achando que porque colocamos nome a coisa é porque eu coloquei nome. Né? E o pior é que às vezes eu pego o nome do outro e dou outro significado. Então, o que eu quero falar, né, um pouco de animismo hoje, das religiões, né, que estão engessadas, a gente já sabe dessa história de espiritualidade, né, religião e espiritualidade, tem um propósito. Um livro que eu recomendo, A Economia das Trocas Simbólicas, para vocês verem que esse sistema todo apertadinho, ele permite uma liberdadezinha. Veja, a liberdade não é uma coisa que se permita, é algo que se conquista, mas eles dão uma afrouxada. Daí entram as teorias conspiratórias. Por que que o Estado, que tanto combate fake news, não acaba com a teoria da conspiração? Porque ajuda eles a se manterem no poder. Enquanto vocês brigam ali, terraplanista, né, geocentrismo, heliocentrismo, né, nave espacial, guerra intergaláctica, né, os CTs vão chegar, o homem não é mais da Lua, é de todas as galáxias aí e tal. Enquanto vocês estão ali discutindo, eles estão, ó, aumentando o preço do ovo, da carne, sumindo com isso, tirando os remédios, né, manipulando as taxas, os caras ficando cada vez mais ricos e você cada vez mais pobre. Enquanto você está muito satisfeito vendo televisão, dando like nos vídeos que alimentam a teoria da conspiração, porque agora vai ter reset, agora vai ter reset, agora vai ter reset. Já teve tantos resets na história, grandes novidades tem um agora. Só que se eu faço isso forçadamente, nunca funciona. Uma revolução comunista foi um reset. Foi um reset para a Rússia, depois foi um reset na China, foi um reset em Cuba, né? Foi um reset de uma outra maneira na, na Venezuela. Estavam tentando fazer esse reset aqui, e as pessoas achando que cada coisa dessa que vem de cima para baixo é para meu benefício. Acredita?
Claro, eles têm que enganar, eles têm que mentir, eles têm que fazer de bonzinhos, têm que dizer que vão dar. Só que quantos a gente já viu que vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, não vai dar nada, agora diz que não deu, e pronto, acabou, ele está no poder e você que se dane, que se lixe. A mesma coisa acontece nas religiões, né? É o Papa, é o cardeal, é o bispo, tudo rico, não sei o quê, e aquele bando de fiel. Tem os fiéis que ficam na frente da igreja, como ficavam os reis? Ficam os ricos e a massa sempre atrás, que fique em pé, que fique, sei lá, como quiser, que pague os dízimos e tal, tal, tal. Imagina se alguém foi verificar se um rico está pagando dízimo. Não, né? Tá lá. Macedão, quem era Macedão na década de 70, que é o Macedão agora? Qual é a religião dele? Evangélica, universal, universal. Sabe o que é universal? Não é galáctico, é mais do que galáctico, vai além, vai todas as galáxias, entende? É universal, que é o católico. O ego dessa turma não é pequeno, não, gente. O ego. Mas o alcance do espírito, da mente mesmo, ou mesmo do espírito dele, é aqui. Então, eu tive experiências fora do corpo porque desde muito cedo. Olha lá, aqui embaixo tem um link, né, das minhas entrevistas, né, tentando explicar para o Carlos, né, que não tinha QM, mas ele falou que era válido dar as experiências. Por quê? Porque eu sempre tive uma postura objetiva. Primeiro que na primeira saída eu já não vi igreja, coisa assim nenhuma. Isso é as saídas com 14 anos, né? A partir dos 14. Porque antes era muito ali, né? Vendo meu pai morrer, vendo minha avó morrer, né? Vendo coisa acontecer, premonições, seres que apareciam, né? Depois, por uma saída mais ampla, ela foi começando a acontecer, se delinear aos 12 anos, porque a saída do hospital muito criança nem conta. Eu só tive memória disso, tá? Então, quando começou a acontecer, que eu entrei em contato com esse tal mestre Ascenso, né, que só fui descobrir anos depois, você vê que eu não me incomodo se ele se chama Alberto, Íris, ou isso ou aquilo, não me interessa. É um mestre, você reconhece pela vibração. E houve ensinamento. E eu estava lá, foi uns 5 dias de coma, aprendendo, mas não fiquei com quase uma, não estava entubada, não estava em UTI, eu simplesmente não acordava, depois de um erro médico, não acordava. Então, fiquei lá, e lá, meu corpo aqui, né, e eu lá, aprendendo. Só descobri que era Mória, por uma coincidência, que eu não acho que é coincidência, talvez ele tenha me conduzido, porque eu sempre falava, puxa, eu nunca perguntei o nome daquele mestre que sempre me ensinou, e que às vezes fala comigo e tal, nunca parei para perguntar. E uma vez me disseram isso no centro espírita. Ai, você tem que perguntar então. Só que era tão, tão beatificante ficar num local em que você tem plena afinidade, muita luz, muito conhecimento, que era tudo que eu queria, e que eu ficava aquele tempo ali aprendendo, que eu não perdia tempo para perguntar, qual é o seu nome, por favor? Até porque nome é uma coisa muito daqui. Nós nomeamos ele como Moria. Nós nomeamos ele como A, B ou C. Porque quando chega lá, o ego se dissolve. O ego se dissolve. E nome é questão de ego, tá? Então, por isso que eu digo, espírita falando com Sócrates, falando com Vitor Hugo, falando com fulaninho, falando com a freira lá do século XVII, haja, né? Ah, com São Luís, que não é santo, que é um rei, né? O rei Luís. E assim, um espírito que está no astral, ele tem iluminação suficiente para te orientar? Ele sabe realmente de que nível ele está? Que isso foi que eu fui descobrir. Quando eu fiz essa evolução, com 12 anos eu estava tentando, que eu tive algumas lembranças, mas elas havia uma movimentação com 12 anos desse corpo, né, mais vibracional. Eu ficava embaixo da cama, via a cama e o meu corpo estava em cima. Eu achava que eu tinha caído quando eu ia ver, não. Quando eu saía debaixo da cama, via que meu corpo estava lá, levava susto,
voltava. Então, eu tive várias experiências experimentais, só que eu acho que o meu espírito mais investigativo nunca coibiu as experiências. Nunca alimentei mentalmente, mas também nunca coibi e não tinha medo, porque eu estava ali dentro do meu quarto, estava dentro da minha casa. Qual perigo poderia acontecer, né? Até então, estava restrito. Quando ocorre realmente aquela saída, né, maior de 5 dias, contínua, ali para mim foi um ano que eu passei, e não foi. Ah, o retorno foi bem difícil, tá? Por quê? Primeiro que você não fala com isso aqui, você recebe tudo em blocos. A comunicação é telepática. Então, houve uma inadequação. Eu cheguei aqui, e agora, como é que eu vou falar? E como é que eu vou contar tudo que eu acessei? Eu ia para a escola, e eu acessei muita coisa sobre biologia, porque eu tinha curiosidade de saber, desde pequena, como era constituído esse corpo, por que que eu saí do corpo, se todo mundo saía, o que que era consciência. Isso eu já sabia, me perguntava desde pequena. Ah, um pouco mais de maturidade, sim, acontece, gente. Tem crianças que você vê que é criança, criança. Tem criança que já traz uma bagagem. Né? Espíritos mais conscientes, mais velhos, sei lá. Ah, não é tudo igual. Não nasce todo mundo com mata-borrão. Então eu tinha essa preocupação e muitas coisas foram sanadas com ele nesse período que eu fiquei lá. E voltar foi difícil, foi uma inadequação e tal. Eu já tinha passado até pelo espiritismo em alguns momentos, porque eu passei com 10 anos por uma feitura, né? Que foi o que disseram, talvez para minha mãe que era para ser feito. Trabalhei durante um período e o que me incomodou? O animismo, o eu não saber quem estava ali, se era espírito, se não era. Então, esse animismo, né? Que o próprio Kardec coloca, eu trouxe aqui, o médium revive suas próprias recordações do passado, uma possibilidade, um fenômeno também em que o médium opera tudo, não deixa a consciência se manifestar totalmente, existe isso daí, que é uma mistificação, é aquela coisa truncada, né? E o animismo cheira muito a achismo, a manipulação e tal, e uma ou outra comunicação vai ser pura, mas o próprio Kardec colocou que no máximo 1%, é bem pouco, tá? De 100, uma. 1% é isso, de 100 comunicações, uma. Valeu. Então, eu sempre quis uma coisa para mim, para meu estudo, para meu crescimento, para minha investigação. Nunca tive essa preocupação que tem que fazer caridade, não sei o quê, porque eu falei, se a igreja fala isso, ela que faça caridade, ela é rica, ela que bote o padre para fazer, ela que bote os cardeais para fazer, que bote os bichos para fazer. E depois eu pensei, e o Estado, que fica falando o tempo todo que tem que ajudar, mas também ele que faça, ele que dê todas as comidas, todas as botas e tal, porque afinal de contas, eles recebem os impostos. Então, por que que eu tenho que fazer? Eu vou fazer se eu achar que tem que fazer. Se eu quiser fazer. Essa coisa imposta também, não sei como é que funciona. Né? Como no calvinismo, que vem me dizer, calvinismo é algo muito holandês, lá do tempo de Lutero, né? Calvino e Lutero se juntaram. Poxa, o calvinismo ainda consegue ser mais radical ainda. Absurdo. Né? Para o calvinista, para Calvino, Deus já decidiu quem é o salvo e quem não é. Tipo assim, eu criei toda a humanidade, mas só esses aqui vão se salvar, o resto vai para o inferno. Ah, pelo amor de Deus, como é que um cara pode pensar um troço desse? Isso é Calvino. Todo mundo vai ser resgatado pela fé, todo mundo que ele escolheu, ainda por cima. É por isso que nem o Setúbal vira ateu naquela Holanda, naquela Suécia, aqueles lugares lá. O anglicano é um catolicismo um pouquinho reformado, porque eu não quero dar dinheiro, o Henrique VIII não queria dar dinheiro, né, da Inglaterra para Roma, só isso, mas é mais ou menos, né. E o Lutero é aquela coisa, ele era padre, né, se ordenou padre e se incomodou com as imagens na igreja, dizia que as imagens olhavam ele demais, que ele se sentia culpado, ele não gostava de ver Nossa Senhora, porque dizia que aquela mulher podia provocar ele a ter pensamentos pecaminosos, ou seja, o cara não tinha resolvido a questão sexual dele, né?
Mesmo que ele não fosse padre, não pode ver uma mulher, meu Deus do céu, né? Inclusive com o menino Jesus, uma mãe. Doente o cara, né? Para mim, Lutero tem um quê ali, um traço doentio, né? As indulgências, concordo com ele, tem que pagar a indulgência. Não tem que pagar pecado, mas isso é cópia lá do próprio judaísmo, né? Então, esses sistemas, eles servem para moldar e controlar. E vai controlar tudo, vai controlar seu corpo, o seu comportamento, vai controlar sua mente, tentando controlar seu espírito. Não pode sair do corpo, isso é do demônio. Se você sair do corpo, o demônio vai entrar. Se você sair do corpo, alguma coisa vai acontecer. Se você sair do corpo, você vai estar pecando. O anjo da guarda vai sair correndo. Então, todas essas frases de controle vão sendo repetidas e uma frase é repetida vira crença. Se você repetir uma frase idiota na tua cabeça, vai virar uma crença, tá? Que é o que eu vejo com o animismo, com o pessoal que está no espiritismo, e não só o espiritismo, mas nas religiões afrodescendentes, como a Umbanda, por exemplo. Por que a Umbanda tem tanto demônio? Ou sincretiza como demônio? Ah, porque os afrodescendentes queriam cultivar a sua religião, que era uma religião anímica, mas aí de um animismo ligado à natureza, aos ancestrais deles, e a igreja aqui proibia, né, via com maus olhos, porque achava que eles não eram seres sendo, todo aquele preconceito. E depois que Pedro II libera para a Constituição e diz que todas as religiões são possíveis, né? Africanas, luteranas e protestantes, tipo assim, não é só catolicismo, ele foi muito à frente do seu tempo, embora o pessoal, né, tenha feito aí uma manifestação horrorosa para Dom Pedro II, né? Decapitado, né? Que absurdo, né? Não conhecer nada da história, que foi um imperador à frente do seu tempo, né? Você vê que só retrata ele velho, tudo que ele fez não revela, né? Deu até impacto para Portugal, né? Você está mexendo com um rei português, né? E não é para isso, né? A gente tem uma língua portuguesa por causa deles, a gente tem toda uma civilização por causa deles. Então, vamos parar com isso, né? Mas, enfim. E esse animismo, né, hoje está muito perigoso, porque naquele tempo eles sincretizaram. Então, Nossa Senhora das Graças, que né, a Nossa Senhora que, né, abençoa, né, que joga as graças, é Iemanjá. Nossa Senhora da Conceição, ou Nossa Senhora da Aparecida, ou outra Nossa Senhora, é a Oxum, que é o lado mais materno. Isso porque eles acharam que era, porque não vou dizer que seja assim. Essas, né, esse panteão de deuses, energias, é tão igual quanto a gente tem o panteão viking, nórdico, celta, que tem um Odin, que tem um Lu, que tem um Thor, né? Então, você tem um panteão grego, Zeus, que tem Hera, que tem Afrodite, e vai ter Atenas, vai ter Deméter. Então, isso era comum, são arquétipos, são energias, e isso está dentro do candomblé. Na África era assim, só que eu fiz o curso com um nigeriano, tá, estudando Yorubá, para poder entender melhor toda essa questão do candomblé, que ainda é um pouco mais direto, mas ele falou que o candomblé era uma invenção francesa, que teve a colonização ali no Benin, né, no Senegal, naquela região ali, tinha colonização não só portuguesa, né? Toda a Europa saiu colonizando ali, né, principalmente pelos portos, por comércio, né, as feitorias ali. Então, ele dizia, não é assim. Cada aldeia, a aldeia dele, era de Xangô, vamos dizer assim. Porque o pai do pai do pai do pai do pai, lá, o ancestral dele cultivou essa força, que eles não sincretizavam, eles diziam que era uma pedra, que ficava na pedra e tal, e é como se fosse um ser, né? Isso já os celtas falavam e outros falavam como se fosse um ser que era muito poderoso, pode ser até que seja reminiscente à quarta momento ali, a quarta raça, o Atlântida, né? Que era tão poderoso e que depois só deixou o legado e aí veio o culto. E ele falou: se eu cultuo esse, eu não cultuo o outro. E vocês abrem um centro onde cultua
tudo, inclusive alguns que são, na África, inimigos. Né? Tipo, tem os itãs. O que é itãs? São as histórias arquetípicas de cada tribo dessa, de cada aldeia, que assim, Ogum não se dá com Oxós, que às vezes não se dá com Xangô, tem uns problemas, Oxalá, não sei o quê, Oxaguiã, Oxalufã, Orumilá, então todas essas forças, ela tem, né? Eu vou dar um curso, não vou sair jogando aqui na rede, porque vai chover, aquele pessoal não é assim, você não sabe, que blá, 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 e que hoje em dia houve mudança, eu vou falar, tá, troço é ancestral e vocês vieram fazendo reforma? Mas essas forças, elas são forças puras da natureza, não falam. Quem fala? É um intermediário. E que figura é essa que todo mundo demoniza que é Exu? Não, o Exu é o diabo. E a pomba-gira, que seria o Exu feminino, seria o lado feminino, né, dessa força, virou Kenda, virou prostituta. E as imagens dão conta disso. Você vai em qualquer casa de um bando, tá aquele bando de troço, e tudo vermelhinho, né? A maioria vermelhinho, 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 chifrinho, né? Com shortinho e capa, que também nunca entendi isso, pé de bode, uns troços assim, muito louco, duas cabeças. Então, as coisas mais grotescas do mundo, que no meu tempo nem era tanto. Mas, claro, se eu entro nova, né, numa investigação, saindo do corpo, e me dizem que eu recebo entidade tal, ou tal, ou tal, e eu não estou vendo, e eu tenho a formação, mal bem ficava aqui no meu ouvido, né, a minha mãe, não sei mais quem, ah, olha, é o diabo, é o diabo. Minha mãe fazia acordo com o diabo, que ela se valeu de me levar no centro para fazer acordo com o diabo. E eu falava, mãe, você não pode fazer acordo com Deus e o diabo. Posso. Eu que dou conta. Ok, que seja. Mas eu não queria. Por quê? Porque para mim é o adversário. E de adversário já basta o meu ego. Então ainda vou cultuar um outro adversário? Não. Então eu quero a luz, a verdade. Eu quero uma coisa só, eu quero uma força. Força da natureza, então, beleza. Eu tive contato? Tive. Tive contato com elementais? Sim. Com devas? Sim. Né? Tudo isso explicadinho lá no curso, com todos os relatos. Não estou aqui agora mais para me colocar na rede, não. Eu já recebi ataque demais ridículos e críticas de quem nunca saiu do corpo, de quem só repete eco do sistema e vem me criticar, vem dizer você não saiu, ou não é assim, ou agora é diferente. Você fala, oi, fica com a sua, né? Então, assim, eu ajudo pessoas a alcançar, até assim, você é dessa religião, então vamos alcançar uma verdade aí dentro? Vamos sair do corpo para você ver exatamente com quem você está falando. Você pode estar falando com um malandro, com um cara meio esquisito, e está achando que é algum, entendeu? Que é algum já, que é não sei o quê, e não é. E outra, só existe, né, o orixá masculino e feminino, né, duas forças, para equilibrar, né, o teu lado masculino e feminino, e os mensageiros masculino e feminino correspondentes. Aí vem assim, não, eu falo com Exu tal, com Exu tal, com Exu tal, com Exu tal, eu recebo mensagem da Pombagira tal, o que é isso? Virou feira. Sua cabeça virou feira, ou seja, você está solto, você está sem postura, e aí qualquer um encosta, inventa uma história e você acha que é, e eles dão muita risada, mas muita risada. Entende? Então isso é muito sério, né? Isso enlouquece as pessoas. Eu já vi centros e centros com pessoas perturbadas por causa disso. E hoje não se usa droga. Se usa rapé, se usa ayahuasca, se usa sei lá mais o quê, entendeu? Dentro dessas experiências. E a droga nunca levou ninguém a lugar nenhum a fazer nenhum contato, nenhuma ascensão, se não ficar na alucinação somente. E somente não é a religião melhor que você possa cultivar, nem é o padrão para você evoluir. Você tem que largar a sua mente, sair do corpo, largar a sua mente, para ir na sua consciência e alcançar outras consciências superiores para te ajudar nesse processo evolutivo. Então, eu digo, o curso, né, de Plano Astral 1 está lá,
na induz. O 2, falando sobre o tempo, está quase sendo, né, terminando de ser colocado na plataforma, tem que colocar um por um, papapá, não tem auxiliares nem nada disso, ok? Então, estou fazendo, trabalhando a questão do tempo, e vou fazer um sobre as entidades chamadas afrodescendentes, definindo cada uma delas, cada força, inclusive o espiritismo. Vai assistir a aula, vai pagar lá o curso para assistir. Agora, eu não estou aqui para entrar em polêmica e discussão. Se a pessoa confia em mim, no meu estudo, quer saber como eu penso, como, o que foi que eu descobri nas experiências extrafísicas, mais o estudo, e cotejando, eu lia lá, isso aqui, será que isso é verdade mesmo? Eu ia lá, ia perguntar e investigar, revele-se daqui, revele-se dali. E não tem esse negócio. Ah, eu sou o preto velho. É mesmo? Da onde? Ah, eu sou malandro. E aí? E o que eu tenho a ver com malandro? Por que eu vou ficar ouvindo? O que ele vai me acrescentar? O que ele sabe mais do que eu? Às vezes sabe menos. E é para isso que eu vou fazer contato também, para ficar na malandragem? Nem preciso. Já tem gente demais aqui. A malandragem está aqui. Não só aqui, né? Está lá, né? De cima para baixo também. Então, eu vou explicar agora o final, né, dessa aforismo. Então, o que Moria, né, que esse mestre em ascenso, vem trazendo para a gente, que cada esforço para a ação é medido pela tensão. Mas essa tensão não é uma tensão negativa, é aquela energia que precisa para a realização. Então, é o esforço, vai começar a ação. A tensão indica o grau de vontade que está na base da aspiração. Então, você aspira a fazer o bem, ou aspira estudar, ou aspira alguma coisa. Então, tem ali, né? Você quer mesmo? Você quer fazer o curso? Você quer saber a verdade? Então, tanto quanto você quiser, tanto mais tensão vai ter que impulsionar o que ele chama de vontade. A outra propriedade da aspiração é a sua direção. Então, assim, estou aspirando para subir, para evoluir, porque para baixo você não precisa de aspiração, você só escorrega. Bota a folha de bananeira e desce, né? Escorrega que é uma beleza. Então, para subir, eu preciso, né, avançar, eu preciso dirigir a energia acompanhando o que ele chama de imã cósmico, ou seja, seria um magnetismo extra-terra, né, superior, subindo. É um magnetismo esse imã cósmico. A evolução flui somente por causa da presença da estação magnética. Se eu me conecto magneticamente com esta energia, que é magnética, ela me puxa. A complexidade do curso da evolução, que é uma complexidade, ele nunca deixa, não diz que é simples, é fácil, é uma complexidade, mas não é que seja difícil. É porque tem muitas inferências, tá? Corresponde à complexidade da dinâmica desta força cósmica. Então, veja, uma coisa está relacionada à outra. E por isso que ele chama de complexidade, a complexidade da evolução é igualmente condicionada pela aspiração humana. Então, você tem que realmente aspirar e ter vontade de sair desse lugar comum, dessa zona de conforto desconfortável, mas conhecida, para poder evoluir. Quanto maior a aspiração, maior o seu poder. O homem não é consciente do poder de construção, de criação, ou de destruição de que ele é portador. A medida da criatividade da mudança está em equilíbrio com a medida do esforço que contraria o processo evolutivo. Então, o homem se esforça para as condições de uma existência descontínua, que é outra coisa interessante, porque não somos um ser pronto, não podemos definir exatamente o que somos nós, exatamente por isso,
mas podemos fazer um recorte no tempo e espaço e definir até aqui algo que está em processo de evolução e transformação. A própria Terra está, o próprio sistema está. Agora, gente, expandir a consciência não é expandir a cabeça, nem o ego, nem a mente. É a consciência. Ela pressupõe você sair desse tumulto, desses contatos astrais para poder evoluir, para poder seguir numa direção, tá? E assim, quando as pessoas chegam para mim e falam assim, temos guardiões da galáxia numa guerra intergaláctica, não sei o quê, eu fico boba com essa teoria de conspiração. Parece criança conversando, brincando. Amigo, vamos brincar de guerra intergaláctica? Por quê? Os guardiões da galáxia, não é da Terra, da galáxia, estão em que pontos da galáxia? Já dividiram? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante? Quantos quadrantes? Quem está lá na ponta e como é que está lá e está aqui? Já viu? Os anos-luz de um braço da Via Láctea, onde estamos? O nosso Sol é um dos menores e você é guardião da galáxia? Que prepotência é essa? Fala para mim. Porque tem. A gente acessa os Guardiões da Galáxia. Tem aqui no Rio Grande do Sul os Guardiões da Galáxia. Eu falei, como assim você é um Guardião da Galáxia? Minha filha já virou Guardião da Galáxia. Eu falei, como assim? Está na pontinha da galáxia, está guardando, tem arma, não tem arma, tem nave, não tem nave. Gente, para brincar de Power Rangers e outras coisas, né? Guardiões lá do Zodíaco, sei lá. Nunca vi esses desenhos, nem quis. Porque se for entretenimento, é só entretenimento. Fora isso, não serve para nada. Para nada. Distopia, brincadeiras, engenharia do entretenimento para divertir pessoas que não cuidam da sua inteligência, que não querem a verdade. Porque, da mesma maneira que alguns falam assim, eu não posso sair de casa sem a minha sexualidade, eu não posso ir ao cinema sem a minha inteligência, sem a minha mente crítica. Eu acho muito mais pertinente do que a pessoa, isso foi dito por um professor do meu filho, que ele não podia sair de casa sem a sexualidade dele. E eu falei assim, acho que você deveria, você está numa escola. Mas aí eu pergunto, e eu devo sair de casa ou estar em casa para assistir um filme sem a minha inteligência? Muito menos. Ok? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E ó, tem link, tem 2 livros indicados, vou colocar aqui embaixo, tá? Que é importante vocês estarem, quando quiserem, lendo. E quando sair os cursos, vou estar anunciando. Ok? Até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.